Uma das melhores formas de se proteger do novo coronavírus é lavando as mãos. Mas você sabe o jeito certo de fazer isso? Usa máscara, tá na cara de quem usa máscara, cuida, tá na cara de quem usa máscara, sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva, usar a máscara salva, usar a máscara salva. Pra seguir livre em muitos caminhos, agora é hora de estar sozinho, não ir pra escola ou faculdade e dos amigos sentir saudade. Nas Itopavas ou no Progresso, todos os bairros nesse momento mostrar um gesto de humanidade e proteger os de mais idade. Depois de um tempo rever vocês, em 15 dias, 30 talvez, pensar no outro, não só em ti, que logo, logo nós vamos curtir por aqui. Beijo, cafeteria. Um abraço. Uma boa noite a todos, muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui na página do Facebook da Cafeteria Especial. Para a gente uma grande honra poder começar mais uma transmissão falando sobre a vida e a sua necessidade de olhar diante dessa pandemia que estamos ainda vivendo com o novo coronavírus. Agradeço muito a presença de todos que estão aí assistindo a gente e de maneira muito especial aos que vão falar conosco, compartilhar conhecimento e falar com a gente sobre essa temática tão importante. Mais uma vez, uma alegria muito grande passar a palavra para a Gisele, que faz as honras da casa e que transmite para a gente com muita qualidade essa nossa transmissão. Bem-vindos a todos, a Mauri, Marco, na noite de hoje, de maneira especial ao Roque. Gisele, a palavra é toda sua. Boa noite, Jorge. Um prazer estar aqui com você de novo, com toda essa equipe maravilhosa, levando informação e lembrando, como você disse, essa live pela vida, né? Então, a todos que estão sempre acompanhando, sabendo que vão ficar sempre muito bem informados com essa informação de qualidade, assim, ó, pega na fonte, que é o melhor que a gente tem. Então, vou dar boa noite ao doutor Amaury, que é infectologista, também doutor Marco, que é microbiologista, e hoje com a gente, especialissimamente convidado, o doutor Roque Angermani, que é representante da AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, aqui, regional de Santa Catarina, né? E também membro da Sociedade Catarinense de Terapia Intensiva. Doutor Roque, muito bem-vindo aqui ao nosso grupo, que hoje a gente vai falar bastante coisa importante de quem está na linha de frente para atendimento aí do Covid-19. Obrigado, boa noite. Agradeço aí o convite, a oportunidade de poder estar aqui com vocês e falando um pouco da
da atuação da terapia intensiva, como é que é a vida da equipe que trabalha dentro da terapia intensiva, e mais focado agora nessa época aí de pandemia, essas coisas meio malucas que estão acontecendo aí no mundo, né? Exatamente. Aproveito para dizer para todos que estão assistindo a gente, se você tiver alguma pergunta, aproveita esse momento, porque o Jorge está ali para receber sua pergunta, passar para os nossos especialistas, e assim todo mundo fica sem dúvida nenhuma para a gente se cuidar melhor. Doutora Mauri, quero que o senhor comece então falando com a gente aquele panorama da semana, quais as novidades, será que temos boas notícias para essa semana? Será que podemos tirar aí o Cavaleiro do Apocalipse da nossa reta? Não. Boa noite, Jorge, boa noite, Roque, boa noite, Marco, boa noite, Zé. Mais uma quarta-feira que a gente está juntos. Hoje é a quarta, né? Quarta. Então faz um mês que a gente começou esse projeto, e é um projeto muito legal. A gente está trazendo as pessoas mais especialistas para conversar conosco, né? Hoje a gente conta com a presença do Roque, que é um grande colega lá de Santa Catarina, e que vem se debruçando especificamente ali na unidade para tratamento de pacientes que têm infecção grave por coronavírus. E a gente vai ouvir bem a experiência, e o Roque tocou num ponto muito importante, né? Intensiva é a equipe. Eu acho que ele vai contar bem a experiência disso para nós. Eu quero só começar com 3 fatos negativos, né, que aconteceram, né, especificamente nos últimos 2 dias. Hoje é o dia que a gente tem o maior número de casos registrados desde que o coronavírus surgiu em janeiro de 2010. Então, o dia de hoje comemora o dia onde se registrou o maior número de casos, né, somando todos os países hoje que estão envolvidos com essa pandemia. Então, é uma triste marca, né, que a gente está atingindo no dia de hoje. Também tivemos ontem, eu não vi a estatística de hoje ainda, deve estar saindo agora, nesse momento que a gente está começando a conversar, mas ontem o Brasil passou dos 1.000 casos, né? 1.119 casos registrados de óbito. Isso é um dado extremamente angustiante para nós, um dado muito triste, e que só acena para aquilo que a gente vai enfrentar nos próximos, pelo menos, 14 dias, né? Eu espero que esse seja o nosso platô, né? Que seja o nosso pico. Provavelmente não, talvez a gente suba um pouco mais esse nível. A gente vai falar sobre isso também durante a apresentação. E hoje também é um dia bastante triste para a medicina, porque a medicina hoje, pela primeira vez desde que eu sou médico, eu vejo um presidente abrir um decreto para a prescrição de uma medicação que não tem nenhuma comprovação científica. Então, pela primeira vez na história, nós médicos somos confrontados com uma decisão não médica, fique bem claro isso, não médica, da prescrição de uma droga que vem se mostrando em vários trials, em vários estudos, que ela não tem eficácia para o tratamento desse tipo de infecção. Isso a gente pode discutir também aqui no programa, é motivo de debate no mundo todo hoje, foi notícia em todos os jornais, este decreto instituído pela Presidência da República. Mas eu quero só fazer alguns dados, trazer uns dados interessantes, coisas novas que a gente teve nessa última semana do coronavírus. Semana passada, a gente falou bastante do coronavírus como uma doença sistêmica, não uma doença exclusivamente de vias aéreas, né? A gente está, hoje, já tem ciência que esse vírus já foi identificado, veja bem, da secreção de nasofaríngeo, onde ele é comumente encontrado, da saliva, inclusive a saliva pode vir a se tornar uma metodologia de diagnóstico, o Dr. Marco pode abordar isso, detectar o PCR, o material genético do vírus, através da saliva, é uma possibilidade, é um exame menos agressivo, menos invasivo, a gente diz, até do que o atual. Foi identificado da conjuntiva ocular, foi identificado do sêmen, existe vírus no sêmen, existe vírus na urina, existe vírus nas fezes. Então, na verdade, a gente está entendendo o coronavírus mais hoje como uma doença sistêmica. Nós não temos, até o presente dado, identificação no sangue. Então, eu estou um pouco de lado. A gente está entendendo o coronavírus mais hoje. Estava ouvindo um eco agora. Tudo bem. Não temos identificação, por incrível que pareça, ainda de vírus na corrente sanguínea, mas é possível sim que haja. Até isso justificaria as manifestações à distância do vírus. Então, hoje, coronavírus temos que pensar numa doença sistêmica. O Dr. Roque depois vai falar sobre isso para nós. Outra coisa muito importante é a questão da transmissibilidade.
dados estão cada vez mais concretos, mostrando para a gente que num paciente que tem sintoma, que vai iniciar o sintoma, um dia antes dele ter sintoma, ele atinge o pico da transmissibilidade. Então, este é o grande problema da transmissão do coronavírus, o indivíduo estar transmitindo sem ainda ter sintoma. E esse momento, então, essas 24 horas que antecedem o início da sintomatologia, parece ser realmente o pico de transmissão. Para pacientes que desenvolvem quadros leves, quadros mais arrastados, quadros moderados, esse período de transmissibilidade parece que fica em torno de 8 dias. Então, por 8 dias, esse indivíduo estaria transmitindo o vírus. E existe agora uma questão muito interessante que atende plenamente a presença do Dr. Roque aqui, que é a chamada infecção descendente, quando o processo vai para vias aéreas inferiores. É interessante, nesses casos, que a grande concentração de vírus não se encontra mais nas vias aéreas superiores, ela está no pulmão. Então, muitas vezes, um PCR coletado, né, um exame de coleta de material genético coletado na técnica tradicional, num paciente que estiver na UTI, com comprometimento pulmonar, ele pode vir negativo, porque o vírus está mais embaixo. Então, é melhor coletar amostras de tecido, de pulmão, realmente, de pulmão, de fluido pulmonar. Isso chama-se infecção descendente. E esses indivíduos que apresentam esse tipo de complicação tendem a eliminar o vírus por mais tempo. Então, aí a importância da equipe, Roque vai discutir depois conosco como é que tem sido o aparato da equipe dentro da UTI, para exatamente proteger o profissional de saúde do risco de infecção. Rapidinho, alguma coisa sobre tratamento, né? Nós tivemos aprovada atualmente para o tratamento de pacientes de casos moderados a graves, então uma droga injetável, e novos... Desculpa, doutora Mauri, deu uma falha aqui, seria um medicamento para tratar. O Remdesivir é um antiviral, né? É o primeiro antiviral, na verdade, aprovado, remédio mesmo contra vírus, né? Um remédio antiviral. Ele foi aprovado num estudo bem desenhado, um estudo feito, inclusive, por quem chefiou, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, mas ele não mostrou diferença na mortalidade. Ele mostrou que pacientes que tomaram Remdesivir ficaram 4 dias menos com doença clínica do que aquele que não tomou. Então, houve um benefício no tempo de doença, mas não de mortalidade. E agora saiu 2 estudos essa semana, um na China, um na Europa, que não mostrou esse resultado. Ou seja, não mostrou diferença no desfecho de mortalidade, mas também não mostrou essa diferença do tempo. Então, parece que essa droga ela está entrando aí, talvez no momento muito tarde. Talvez a gente tenha que fazer pesquisas usando o Remdesivir um pouco mais cedo. Temos uma droga que foi usada para HIV, eu já comentei aqui na nossa live, na verdade, uma combinação de drogas chamada Lopinavir-Ritonavir, que vem sendo usada na China, em alguns países, como um provável antiviral. Infelizmente, os resultados atuais do Lopinavir-Ritonavir não mostraram diferença no grupo que utilizou versus o grupo que tomou. Então, a gente tem 2 drogas com ação antiviral que, infelizmente, não estão mostrando nenhum tipo de benefício na terapia. Outro dado importante, que eu acho importantíssimo, por isso a presença do intensivista aqui é fundamental, é cada vez mais a necessidade do reconhecimento de problemas tromboembólicos que tem acontecido nesses pacientes. Então, hoje há um consenso de instituir uma terapia específica anticoagulante para esses pacientes, tendo visto o número de risco que esses pacientes têm de desenvolver complicações tromboembólicas. Então, a minha primeira participação era mais ou menos essa, trazer aí uma certa atualização em relação ao vírus, em relação à transmissão, em relação a essas novas drogas antivirais, e durante o programa a gente vai voltando a conversar. Certo. Doutor Marco, quer comentar algo sobre isso? Quer fazer alguma introdução? Boa noite, Gisele. Boa noite, Mauri. Boa noite, Giorgio. Boa noite, Dr. Roque. Um prazer tê-lo, o Dr. Roque, com a gente. Eu tenho uma boa notícia. Pela primeira vez, as associações que representam os laboratórios, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas
e a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica se uniram para validar os testes que a Anvisa liberou. Então, todos os testes que a Anvisa liberou estão sendo validados por essas instituições e .org, testecovid19.org, lá tem a relação de todos os testes liberados pela Anvisa, e eles fizeram uma coisa muito bacana. Eles colocaram o que tem na bula do kit, e eles colocaram o que eles encontraram nas testagens. Lá nós temos já, acho que 9 ou 10 kits testados, nesse site dá para ver. Lá eles mostram qual foi o material, qual a sensibilidade, qual a especificidade, valor preditivo negativo, valor preditivo positivo, a acurácia e o melhor momento de você realizar o teste. É interessante isso, porque quando ele está falando em GG, ele fala assim, ó, esse teste é muito bom depois de 10 dias, e a bula fala 7, mas ele fala que o teste responde muito melhor em 10 dias, ele põe essa observação embaixo na sua avaliação. Então, pela primeira vez, as sociedades se uniram para dar uma resposta para aquilo que nós, técnicos, que estávamos em bancada, nós estávamos sentindo falta. E esses testes são todos os testes. Os testes de quimiluminescência, os testes de pesquisa de antígeno, pesquisa de anticorpos, o teste rápido, o teste de ELISA. Então, eles fizeram uma plataforma e vão soltando gradativamente a sua avaliação. Para quem tiver aquele teste, ele vai poder olhar, ou para o médico, ele vai poder chegar naquele teste. Eu acho que isso é uma notícia muito, mas, olha, uma notícia que eu não conheço no meu tempo de profissão, alguma vez que as sociedades se uniram para conversar sobre isso. Eu acho isso fundamental. Eu acho uma notícia assim, sabe? E quem quiser entrar, eu vou repetir o site, porque eu entrei e já vi os 8, 9 testes, avaliei eles. É testecovid19.org. Dá uma olhada lá, eu acho que pela primeira vez nós estamos sendo profissionais, com todas as entidades juntas, fazendo uma preocupação. Agora, isso só se deve por um motivo, porque aquele pessoal de laboratório, o farmacêutico, bioquímico, o biomédico, quando veio essa chuva de testes, eles testaram. Eles confrontaram o teste com outro teste. O teste que era coletado com soro, eles confrontaram com sangue. Eles viram que o resultado, e eles foram para a rede social e falaram, olha, não dá para dar diagnóstico assim, nós não vamos conseguir dar diagnóstico assim. Então, acho que essa é uma boa notícia, e era isso que eu tinha de boa notícia da semana, eu acho que é uma boa notícia mesmo. Que maravilha, que bom poder dar uma boa notícia em meio a tanta coisa que a gente escuta, né? Eu lembro que a gente, na semana passada, já em off, depois da nossa live aqui, a gente comentou sobre coisas que estavam acontecendo, e acho importante a gente falar também dos cuidados que as pessoas têm que ter, porque, obviamente, fake news já não é novidade, né? Então, aqui é o lugar para a gente falar do que é notícia de verdade e o que deve ou não ser feito, o que deve ou não ser seguido. A gente, justamente, acho que foi o doutor Amaury que postou uma questão de vacina, alguma coisa homeopática, não era isso, doutor Amaury? E que incentiva as pessoas a uma imunidade, daí sim fake, né? A gente tem duas pandemias acontecendo, a pandemia real, virótica, e a pandemia da desinformação, né? Esta é muito mais difícil, na minha opinião, de controlar, porque ela se distribui de uma maneira absurdamente viral, né, para usar a sinonímia, entre a população. Hoje a gente tem informação chegando na nossa telinha do celular a cada segundo, a gente pode estar recebendo isso por qualquer via de mensagem. Então é muito importante a gente ter o critério, eu acho que a gente ressaltou isso, até a gente brincou um pouquinho com o tema, mas é importante ter o bom senso, que as pessoas tenham o bom senso de consultar fontes dignas, e consultar o médico, consultar as entidades médicas, que lá você vai ter realmente uma resposta sobre aquilo que realmente a gente pode ou não fazer em relação ao combate à pandemia. Mas isso vai continuar acontecendo, Gisele, é inevitável, né? Sim. Essa semana também rodou um vídeo
chamado Plandemic, não sei se alguém aqui viu, mas um vídeo muito bem produzido que, felizmente, as plataformas sociais retiraram do ar, diante de tanta desinformação. Virologista, cheio de problemas pessoais, psiquiátricos, etc. e tal, mas que disseminou pelo mundo, foi um dos vídeos mais vistos até serem retirados do YouTube e de outras redes sociais. Felizmente, parece que essas plataformas, né, essas mídias, elas estão hoje também contribuindo para não possibilitar a propagação desse tipo de fake news. Agora a curadoria dessas plataformas tem que ser muito mais acirrada, né? Porque para postar um monte de coisa errada, acho que tem bastante gente. Aproveitando, então, nosso convidado especial de hoje, Dr. Roque, a gente se preocupa, a doutora Mauri falou em questão de aumento do número de contaminados, né? Enfim, se a gente vai passar por essa situação ainda, Dr. Roque, a nossa preocupação é se chegar a um número de lotar as UTIs aqui do nosso estado, enfim, vamos falar aqui Blumenau e região, as UTIs estão preparadas para receber esses pacientes em grande número? E aí eu vou falar de estrutura primeiramente, né, doutor Roque? Bom, primeiro eu vou seguir essa onda aí das notícias e as boas notícias, e eu vou chamar a atenção para 2 pontos positivos nesse momento ali. Por exemplo, o primeiro é que o pesquisa clínica e o médico pesquisador, esse médico, ele era um desconhecido da população em geral, e o contato com eles ficava restrito aos médicos que frequentavam o congresso ou a literatura científica, literatura médica. Hoje todo mundo discute pesquisa médica, então essas pessoas, elas passaram a se tornar conhecidas e com mérito para esse grupo que está ali, como nós, trabalhando ali na beira do leito, eles também estão trabalhando lá na bancada de pesquisa para trazer informação para nós. E o outro ponto também que eu quero destacar é o médico intensivista, a equipe da terapia intensiva. Muito pouco se falava da terapia intensiva ou da valorização desse grupo. As pessoas normalmente tinham contato com esse profissional quando alguém conhecido, alguém da família sofria um acidente, um infarto, um derrame, e ia para a UTI. E até um tempo atrás, a ideia era que a pessoa ia para a UTI para morrer. Então, isso vem sendo mudado com o passar do tempo. Na verdade, as pessoas vão para a UTI para viver. Quem entra na UTI é porque tem chance de sobreviver e tem numa unidade de tratamento mais avançado, de tratamento mais complexo, a oportunidade de receber uma assistência do ponto de vista clínico integral, associado a outros profissionais como enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionista, psicólogo e assim por diante. Então, acho que isso também veio para a mídia e não deixa de ser, no meio de tudo isso negativo que está acontecendo, uma valorização positiva para toda essa turma aí. E para a pergunta aí que a Gisele me fez, se as UTIs aqui elas estão preparadas, equipadas, a grande maioria sim. E eu posso dizer isso porque eu conheço tanto as pessoas que trabalham nas unidades de terapia intensiva, quanto as próprias unidades físicas, de norte a sul e de leste a oeste, aqui no estado de Santa Catarina. Eu faço algumas ressalvas a atitudes um tanto políticas, que eu não quero entrar nesse mérito, mas não deixa de ser, inaugurando unidade aqui e ali, sem a estrutura física e principalmente humana, a mão de obra preparada, qualificada, para trabalhar nesses pontos de atenção ao paciente grave. Outra questão aí que eu vou levantar já, só para tocar nesse ponto aí, se está preparado ou não, são esses equipamentos que estão sendo desenvolvidos por pessoas que não sabem exatamente o que é a terapia intensiva, o que é um doente grave, o que é alguém com insuficiência respiratória. Então, a gente vê as pessoas desenvolvendo aparelhos que eles chamam de respiradores,
mas que, na verdade, eles são feitos com uma bomba de borracha que nós utilizamos, mas para um transporte de um paciente da ambulância para dentro do hospital, para um atendimento na rua, logo que entuba para ventilar, para encher o pulmão, até conectar num respirador. Aquilo não serve para esse tipo de paciente que nós estamos atendendo hoje, dentro das unidades de terapia intensiva, principalmente relacionados ao vírus do Covid. Mas sim, as unidades elas estão preparadas, eu acho que a equipe, eu tenho discutido com médicos também do estado todo, e eu vejo um empenho muito grande em filtrar informação, no discernimento das pesquisas clínicas, as pesquisas que são divulgadas também em revistas conceituadas, científicas, e se discutir a metodologia, se criticar a própria informação técnica. Certo. Doutor, quando a gente fala, então, se as UTIs estão preparadas com equipamentos, isso também depende do número, obviamente, né? Não dá para atender uma população inteira, é por isso que a gente precisa manter esse afastamento social, precisa manter as regras de higiene para que não se lote as UTIs. E aí a gente passa também por uma preocupação que são os profissionais. A doutora Maurício estava na semana passada para a gente que para atender um paciente de Covid não é apenas um profissional, nem um enfermeiro, nem um só médico, mas sim uma equipe, né? Queria que o senhor falasse dessa equipe, que profissionais envolvidos nessa equipe existem e como é que eles são preparados para atender um paciente numa fase aguda, né? Que a pessoa está ali sem ar, vai ter que respirar por aparelhos, né? Com a ajuda dos respiradores. Essa equipe, como é o preparo dela? E quantos são? As UTIs, elas já têm as suas equipes de trabalho bem configuradas, desde que o hospital resolve montar uma UTI, ele coloca uma equipe ali para trabalhar, como eu disse, com médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, a equipe da nutrição, a fisioterapeuta. O que acontece numa situação ímpar, como essa que nós estamos passando agora, uma pandemia por uma doença infecciosa e de alto contágio, o foco no treinamento, o que diferencia é a necessidade dessas pessoas se prepararem para trabalhar num ambiente de isolamento com cuidados fora daqueles habituais. Acho que todo mundo já ouviu falar também de bactérias multiresistentes. Nós lidamos com isso, mas os cuidados para trabalhar com um paciente que tem uma pneumonia ou uma infecção abdominal ou urinária, que seja, por uma bactéria mais resistente aos antibióticos ou completamente resistente aos antibióticos, ele se limita mais ou menos ao contato com aquela pessoa. Então, é um avental, uma luva, lavar as mãos antes, depois, e o equipamento ele acaba sendo higienizado de uma forma mais específica também. Nesse caso do Covid-19, os cuidados eles vão muito além disso. É toda uma paramentação, imagina só o óculos, touca, aquela máscara facial, e aquilo é durante todo o período em que qualquer um desses profissionais, ele fica dentro da unidade de cuidado onde esses pacientes estão internados. Eu ainda destaco que não só esses profissionais de nível superior ou técnico trabalham ali dentro. Nós temos a equipe da higienização, copeiras, e essas pessoas elas também merecem um destaque e valorização, porque eles estão ali se expondo, e, lógico, o treinamento que eles têm que ser um pouco diferente do que o nosso, assim, o foco. Não são pessoas que tiveram a mesma educação, a mesma educação, digo assim, de formação técnica profissional mesmo. Então, eles são pessoas que lidam no dia a dia também na beira do leito dos pacientes, fazendo manutenção, higienização e assim por diante. Então, é uma equipe bastante diversificada. O número de pessoas, eu vou dizer, por um turno de 6 horas, numa unidade
hoje, cuidando de 6 pacientes, ela é em torno de 2, 4, umas 12 a 15 pessoas circulando ali nessa unidade a cada turno de trabalho. E aí a gente fala de uma coisa que para atender eles têm que estar paramentados o tempo todo, né, Dr. Roque? Ou seja, se o turno é o quê? 12 horas? Depende. Existem turnos de 6 e de 12 horas. Os turnos de 12 horas, habitualmente, eles são nos plantões. Mas esse turno também ele implica num descanso fora dessa unidade. Né? Então, sim, as pessoas elas têm o seu momento de descanso, refeição é fora da unidade e assim por diante. O que a gente estava até comentando é que o tempo que esse profissional está lá, ele tem que estar paramentado, e aí é todo um trabalho que eu imagino que afeta também o emocional, que a gente já vai falar disso. Tem uma pergunta aí, né, Jorge? Isso, nós temos uma perguntinha. Quem nos fez a pergunta foi a Ana Gabriela. Eu deixo aberto para qualquer um de vocês responderem. Acho que é bem para qualquer um poder responder mesmo. Algum estudo tem mostrado que o organismo saudável e com uma boa defesa imunológica se torna de uma maneira imune ao vírus e deixa a pessoa sem sintomas, né? O fato dela ter uma boa imunidade pode levar a pessoa a não ter sintomas, e ela completa a pergunta da seguinte maneira: esse reforço imunológico, essa qualidade imunológica, pode tornar o indivíduo já prevenido de alguma forma contra o novo vírus? Posso responder. É uma coisa bem básica que a gente sempre, quando fala em doença infecciosa, em doença transmissível, a gente fala numa tríade, né? Você tem um agente infeccioso, você tem uma pessoa suscetível a esse agente infeccioso e você tem um sistema imunológico. Para que aconteça uma infecção, tem que esse agente infeccioso superar a defesa imunológica e esse paciente ser suscetível, ou seja, não está imunizado ou nunca ter entrado em contato ou está reconhecendo pela primeira vez esse agente infeccioso. Então, a gente sempre coloca assim, toda infecção, todo paciente que desenvolve um quadro infeccioso, desde uma infecção simples de pele até uma septicemia, uma infecção generalizada, esta ocorre por causa que o sistema de defesa não trabalhou adequadamente. Então, todo mundo diz assim, se eu internar no hospital com uma pneumonia, eu receber a dose certa de antibiótico, é certeza que eu vou sair? Não, não é. Isso é uma das primeiras frustrações da gente na medicina, quando a gente entra em campo e começa a ver que os pacientes que a gente fez o diagnóstico, indicou o antibiótico certo, na hora certa, na dose certa, ele acaba não respondendo. As frustrações lá atrás, do 4º, do 5º ano, 6º ano da residência médica. Por quê? Tudo se resume numa boa resposta imunológica. No caso especificamente agora do coronavírus, nós estamos começando a tentar entender o que faz com que alguns indivíduos não tenham sintomas nenhum, né? Nenhum tipo de sintoma, sejam pessoas assintomáticas, outros têm uma doença leve, uma doença às vezes moderada, que não precisa nem muitas vezes de internação hospitalar, e outros acabam sendo internados numa unidade de terapia intensiva. A gente sabe, né, que existem situações de risco, a faixa etária tem uma certa importância, diabetes, obesidade, hipertensão arterial, autoimunes e por aí vai, né? Nós temos uma infinidade de tipos de comorbidade. Tudo isso já compromete o sistema imunológico. Então, esse vírus encontra um terreno fértil ali, onde ele pode realmente ter um desfecho desfavorável. Então, o que se sabe é ter um sistema de imunidade legal, bom, provavelmente vai ter uma resposta boa. Porém, há uma grande dúvida que ainda a gente precisa, essa é uma das questões em relação ao coronavírus. No dia de vírus que eu entro em contato, a gente fala assim, o inóculo, a carga viral, estudos parece que estão mostrando que a pessoa que tem mais de 1 milhão de cópias de vírus por ml, né, isso é um dado quantitativo, esse indivíduo é um grande transmissor. Ter mais de 1 milhão de cópias, ele está transmitindo. E talvez transmitir muito
possa superar um bom sistema imune até, e esse indivíduo desenvolver um tipo de sintoma. Então, tudo se resume nessa tríade. Como é o agente invasivo, como é o hospedeiro e como é o sistema de defesa. É mais ou menos isso que a gente explica na infectologia. Perfeito. Ô, Maurício, Gisele. Sim, por favor. Oi. Ainda, bem na linha da pergunta ali da Ana, né? Sim. Se uma boa constituição ali, imunológica, alimentação, exercício, tudo isso, a pergunta é se isso tornaria a pessoa imune. Não. Isso não é o suficiente para tornar a pessoa imune. Eu mostro o outro lado, que o Amaury já começou a abordar ali, que o que existe assim, que são as pessoas com alguma doença mais, vamos chamar de debilitante, são doenças que deixam as pessoas com algum comprometimento em órgãos, coração, fígado, o próprio diabetes, que já altera funções diversas no corpo. Essas pessoas, elas têm mais chance de ter doença e tendo a doença, que a doença se manifeste de forma mais grave, né? Então, uma boa constituição física e imunológica vai prevenir por si só e tornar essa pessoa imune à virose? Não, mas é uma condição que favorece que a doença seja mais branda. Bom, então... De um modo geral. Eu gostaria de que o Marco complementasse em relação à imunidade. Como é que ele vê do ponto de vista laboratorial e se já existe algum aceno de que, quando eu faço um exame laboratorial, um exame sorológico, e se eu titulo, o Marco pode explicar o que é uma titulação, se eu posso correlacionar imunidade com resultado do exame. Gostaria que o Dr. Marco falasse sobre isso, acho bem oportuno. Eu só queria, antes de responder ao Maurício, só dizer assim, nós temos que lembrar que o coronavírus é um vírus novo. E ele está num ambiente virgem para ele. Todos nós somos uma terra fértil para coronavírus. Nós não temos defesa, nosso organismo não está preparado, nós precisamos ter o contato com esse vírus para nós sensibilizarmos o nosso sistema imune. Respondendo ao Maurício, sim, nós já conseguimos titular as imunoglobulinas IgG, IgM e IgA. Só que ainda nós não conseguimos relacionar a defesa formada com imunidade ou passaporte imunológico. Nós não conseguimos fazer essa ligação de você ter o IgG positivo e você não terá mais você está protegido contra essa infecção e, se tiver protegido, quanto tempo você está protegido? Nós não conseguimos definir isso. Só que agora o que se fala, assim, logicamente, se eu tiver uma reação imunológica muito forte, uma quantidade de anticorpos muito forte, o meu organismo responder muito ao meu primeiro contato, quando eu entrar em contato com esse novo vírus, a resposta que o meu organismo vai dar é muito grande, é muito forte. Talvez isso diminua esse contágio, mas ainda está em teoria. Nós não conseguimos relacionar a quantidade de imunoglobulinas dosadas no aparelho com a nossa defesa. Não há esse relacionamento ainda. Uma coisa que nós vamos precisar fazer urgentemente, e isso o Dr. Amaury e o Dr. Roque sabem muito bem, são os testes confirmatórios das nossas imunoglobulinas. Como nós temos em HIV positivo, é HIV positivo? Não sei, vamos confirmar com o Western blot, vamos combinar com as imunofluorescências. Isso vai nos dar certeza do diagnóstico e se nós vamos ter imunidade, não. Os testes confirmatórios que devem chegar no mercado daqui um ano e meio, devem estar chegando no mercado, vai nos solucionar muito problema. O doutor Amaury também sabe o que eu vou falar, que é o platô de IgM, que você tem a infecção e o teu IgM sempre fica detectado e você não consegue saber se esse IgM é da doença ativa ou não. Aí você vai pedir um exame específico, como a avidez de IgG, para ver se esse IgM ele é constante. Então, essas novas evoluções do diagnóstico laboratorial são importantes. Por enquanto, nós estamos fazendo
diagnóstico. E esse o doutor Amaury me mandou um trabalho, que eu lhe agradeço pelo trabalho, muito bem um trabalho muito bem escrito sobre a importância identificação individual e comunitária. Mas isso aí nós vamos falar no decorrer do programa ou em outra oportunidade. Só deixa eu fazer a voz de quem não entende questões técnicas. Quando você fala IgM, IgG, imuno, não sei o quê, estamos falando de anticorpos, correto? Exato. Ótimo. Tem anticorpos de fase aguda, que nós chamamos, que é o IgA, IgG, IgM, que não conhecem o vírus. Eles são os primeiros soldados que vão combater. Eles não sabem o que vão combater. Então, eles são anticorpos inespecíficos. Eles vão combater. Eles combatendo, um deles vai e faz a mensagem para o corpo produzir um anticorpo específico ao SARS-2, CoV-2, que é o que faz a Covid. Específico. Então, da próxima vez que o indivíduo entrar em contato, ele não vai ter mais os inespecíficos. O organismo manda os anticorpos específicos, aqueles que já conhecem o vírus, e você não vai ter mais a doença. Teoricamente, a virologia é isso. Então, deixa eu traduzir de outra forma, é como se esses códigos IgG, IgM, IgA fossem uma espécie de correio que leva lá para o anticorpo a informação dizendo assim, vai lá, atua aí que vai dar tudo certo. Mais ou menos. Vai lá e produz o remédio certo para a gente aqui, né? Quando voltar. Então, isso também era uma dúvida que eu vejo muita gente se perguntar. Quem já teve o Covid-19 não vai mais ter, então, não vai ser mais infectado por esse vírus novamente, assim como acontece com uma gripe. Se pegou H1N1, não pega mais essa, vai pegar outra. Eu vou deixar para o doutor Amaury responder essa. Até agora não temos evidência de reinfecção. Não sei se o pessoal que está ouvindo a gente, está vendo a gente agora, alguém já deve ter lido sobre uma provável reinfecção que estaria acontecendo na Coreia do Sul, né? Na verdade, eles estavam coletando aquele material, o PCR, que é aquele examezinho que a gente passa aqui pelo nariz, vai até a garganta e faz a coleta do material genético do vírus. É o teste hoje considerado padrão ouro para diagnóstico de quem tem a infecção, quem está com o vírus. E eles foram testando pessoas depois de 14, 18, 20 dias, 30 e poucos dias, e alguns pacientes mostravam um exame negativo e lá na frente mostravam um exame positivo. Para quem trabalha com biologia molecular, o que significa isso? O vírus, ele deixa fragmentos ali. Imaginem, o vírus é uma coisa microscópica. Ele consegue deixar fragmentos de RNA. Esse vírus do coronavírus é um vírus RNA. Esses fragmentos, como o exame tem uma alta sensibilidade, ele vai lá e detecta esses fragmentos. A Coreia do Sul veio a público retratando de que não está havendo reinfecção. Era material genético que ainda estava presente ali. Então, até a presente data, 20 de maio, nós não temos dados de que possa haver reinfecção. Como o Marco disse, nós não sabemos nada ainda sobre imunidade, né? Parece que eu posso falar de imunidade? Casos leves, casos assintomáticos e casos leves produziriam imunidade por alguns meses. E casos mais importantes, aquele caso que o Dr. Roque atende na UTI, esses teriam uma imunidade mais duradoura. É o que mais ou menos vem tendo um consenso. Porém, não temos como mensurar isso até a presente data. Isso é apenas uma possível situação de resposta imunológica. Casos leves, imunidade mais curta, casos prolongados, casos mais graves, mais demorados. E rapidinho, para não me alongar, porque aqui quem tem que falar é o Dr. Roque hoje, nós tivemos experiências com coronavírus já, né, com outros coronavírus. O vírus do resfriado comum, são 4 coronavírus que podem causar 30% do resfriado comum. Esses não dão imunidade nenhuma. Então, é um tipo de vírus que não confere imunidade. Por isso, eu vou dizer aqui uma coisa importantíssima, na vida adulta, um indivíduo de 50 anos, ele vai ter 1 ano da vida dele que ele vai ficar resfriado. Ele vai ter 365 dias, somando na vida, que ele vai ter um resfriado. O resfriado é muito comum na nossa vida. E entre esse o resfriado está 4 coronavírus. Experiência com SARS e com MERS. Tá? Nós temos 2 coronavírus anteriores, né, gente? 2002,
2003 e 2013, 2015. A imunidade, o que foi estudado desses dois vírus, mostra que a imunidade deles era um pouco mais prolongada. Demorava alguns anos, 2, 3 anos de resposta imunológica. Lembrar que esses casos não tinham casos leves. Quem pegava o SARS, quem pegava o MERS era caso grave, caso de UTI, né? Caso de ter que ir para respirador, boa parte das vezes. Os pacientes tinham um desfecho muito ruim. Mortalidade muito, mas muito acima dessa mortalidade que a gente tem hoje. Se o coronavírus, o SARS-CoV-2, seguir o padrão dos anteriores, nós podemos inferir, então, né, que ele pode ter uma imunidade que varia semelhante ao coronavírus do resfriado comum e uma imunidade semelhante à do SARS e do MERS. Ou seja, aqui vai durar mais tempo e do resfriado, que seria uma infecção mais leve, duraria menos. É mais ou menos isso que vem sendo discutido hoje. Perfeito. Ok. Por favor, doutor. Roque, quando aquele paciente entra no pronto-socorro e não tem os resultados de laboratório ainda, mas ele está indicando coronavírus, como é que é o teu processo? Como é que você trabalha com esse paciente que ainda não está fechado o diagnóstico? Como é que funciona? Bom, existem os critérios e os dados epidemiológicos, né? Essa pessoa sabidamente teve contato com alguém, a manifestação clínica, aí já vai do quadro clínico, ela é sugestiva ou não, e outros exames subsidiários. Eu não trabalho no pronto-socorro, eu não trabalho na porta do hospital, mas a gente sabe que os grandes pronto-atendimentos, os mais importantes, eles estão tratando todos os quadros, no primeiro atendimento, todos os pacientes que chegam com quadro respiratório agudo, eles interpretam como sendo um síndrome respiratório agudo grave, que de um modo geral é como é chamado essa condição clínica, e os cuidados de precaução, então, eles são instituídos pelos que vão atender esse paciente, desde a recepção até dentro do consultório e depois em setores de exames complementares, como radiologia ou coleta de exame de laboratório. Então, e como um dos problemas que existe realmente é o intervalo muito grande entre a hipótese diagnóstica formatada pelo médico e a comprovação através de exames complementares, que leva até 2, 3 dias, além da possibilidade ainda do exame vir negativo, mas ser um falso negativo, o que ocorre em mais de um quarto, quase 30% das situações, esses pacientes, eles baseados nos outros exames, tanto exames laboratoriais, principalmente exame de sangue, quanto o exame de imagem, seja raio-x, seja tomografia, a hipótese de síndrome respiratória aguda grave, e desta vez ligada ao COVID, como já no passado foi ligado ao H1N1, foi o último evento, esses pacientes, então, eles são interpretados como uma hipótese diagnóstica forte. Se a condição dele, ela é de leve a moderada, lá leve vai para casa, aquele paciente que tem um quadro clínico um pouco mais moderado, que fez com que ele fizesse um exame de tomografia computadorizada do tórax. Esse paciente, então, ele interna numa ala no nosso hospital que está destinada exclusivamente para esse tipo de paciente. Se a situação dele é um pouco mais complexa e demanda mais cuidado, principalmente o que nós temos como uma linha de corte, uma necessidade maior ou menor de suporte de oxigênio, esse paciente vai para a unidade de terapia intensiva e vai ser alocado na unidade que está destinada também para os pacientes com suspeita ou com diagnóstico confirmado de COVID. Jorge, temos mais uma pergunta aí da nossa audiência. Isso, nós temos uma pergunta direcionada a você, Marco, da Bárbara. Ela pergunta o seguinte: ela tem notado em bancada que os testes de imunocromatografia, o IgG, reagem de uma forma muito mais forte que o IgM. Até então, não viram casos com IgM apenas positivo. Isso também é uma realidade no seu laboratório, Marco?
Isso é uma realidade geral. E é isso que nós estamos notando. O IgG e o IgM, eles estão começando quase juntos. O crescimento do IgG e IgM numa curva sorológica, eles estão muito próximos. Só que, nesse trabalho que o doutor Amaury nos enviou, ele explica muito bem isso. Depende do tipo de doença que vocês têm. Moderada, severa ou branda. Isso vai fazer uma resposta do teu organismo. Como a vida mais longa da IgG e os testes, eles são mais... tem mais acurácia para IgG do que para IgM, e IgM você consegue ter quase só 40% a 45% de positividade numa fase, o IgG é bem mais forte. Então, isso é uma característica acontecendo em todo mundo. Nós estamos com mais garantia garantia no seu IgG do que no IgM. Ok. Deixa eu aproveitar um dado aqui que eu acho sobre a AMIB, né, uma informação da AMIB que fala dessa questão da ocupação dos leitos. E às vezes a gente fica preocupado, às vezes não, a gente fica muito preocupado porque a gente acha que todo mundo que vai ter o contaminado pelo coronavírus vai parar numa UTI, enfim, é o desespero da população, né? Mas segundo esse relatório da AMIB, e aliás, com informações também do Ministério da Saúde, eles ressaltam o seguinte, que 80% dos pacientes contaminados pelo Covid-19 não precisam de internação. Dos 20% hospitalizados, somente 15% vão precisar de acesso à unidade de terapia intensiva, a UTI, né? Ainda assim, vai ser muito importante que esses leitos sejam bem gerenciados. Apesar da gente saber que, então, somente 15%, eu acho que já bastante gente, né? Essa preocupação, essas pessoas que vão para a UTI, elas vão, como o Dr. Roque disse, né? Aqui, pelo menos, temos um equipamento, temos tudo organizado. A questão profissional também. E eu pergunto a questão emocional, porque nós vimos na Itália profissionais que estão acostumados a lidar com várias situações, mas se viram em desespero diante de um pico muito grande de atendimento e pessoas morrendo. Esses profissionais também têm esse apoio emocional para saber lidar com essa situação, sabendo que quem está lá internado vai ficar longe da família e se vier óbito, vai morrer longe da família também. É um ponto bem importante, muito relevante isso, e a gente está convivendo, nós não estamos vendo, nós estamos convivendo com isso dia a dia. Só um pouquinho com relação a esses números, às vezes não é bem os 15%, pode ser um pouco menos, existe uma certa variação de lugar para lugar. E nem todos que vão para a UTI, eles acabam precisando do suporte ventilatório invasivo, do tubo, do aparelho respirador. Alguns ficam só com um suporte a mais de oxigênio, seja por catéter ou um tipo de máscara específico que nós utilizamos, e eles ficam na UTI durante um período de 4, 5, 6 dias, às vezes a situação estabiliza e ele volta para o quarto. Nos chamou a atenção quando essa questão das medidas de isolamento, que eu acho que isso é o mais comum, que todo mundo entende, ao invés de precaução disso, precaução daquilo, o isolamento que é feito no paciente com doença infectocontagiosa dentro dos hospitais. Esse paciente, especificamente, ele não recebe visitas. O contato que nós elaboramos ali, desenvolvemos, foi através de uma videoconferência, numa ferramenta dessas como o WhatsApp, ou o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, realmente, a família, ela perde um pouco o eixo, todo esse sistema familiar, a convivência habitual, ela é comprometida. O paciente, esse mais grave, ele acaba ficando entubado, sedado, alguns ali 20, 30 dias, e quando eles acordam, eles não sabem exatamente nem onde estão, nem o que está acontecendo. Teve um caso interessante no hospital, que não foi comigo, foi com outro colega ali, foi com o Thiago. O paciente acordou e começou a falar com ele, e quando saiu do tubo, assim, ele se mostrou completamente desorientado. E é uma pessoa que viajava. Ou era representante, ou caminhoneiro, mas ele viajava na estrada, estava desorientado e tudo.
Aí, numa presença de espírito, assim, o colega que estava atendendo pegou e falou assim, olha, eu vou te mostrar uma bússola, o norte é para lá. A partir daí ele se encontrou no mundo. E a cabeça dele começou a se adequar ao que estava acontecendo, e foi um marcador também, foi bem interessante isso, e são atitudes que às vezes nós temos, que isso não está no livro, mas está naquele contato. Essa é a medicina feita à beira do leito, tocando, vendo, sentindo, e vendo qual é a necessidade do paciente que está do nosso lado, e daquele familiar que, infelizmente, a gente não consegue tocar, abraçar e dar o conforto necessário, mas que a gente, de certa forma, tenta transmitir as informações técnicas, os boletins médicos, enfim, e, acima de tudo, uma solidariedade, que eu acho que é o que todo mundo está precisando nesse momento, também um pouquinho de ser confortado, né? É o lado humano, né, que tem que estar à flor da pele nesses momentos, apesar do técnico ter que estar o tempo todo muito atento. E nós falamos aqui a respeito do contato do médico, daquele que assiste com o paciente e com a família, mas existe também uma questão interna dentro da equipe. As pessoas se sentem ali muito vulneráveis, elas ficam fragilizadas com o que está acontecendo com outros, ficam com medo, é lógico, todo mundo tem medo numa situação como essa, né? Quem é que pensava em até o ano passado eu sair de máscara para ir caminhar na rua, para ir no supermercado? Achava que aquilo era coisa de japonês, né? Exato, então, hoje não todo mundo está pertencia. fazendo isso. E por quê? Porque tem um medo, né? Não é mais receio. A pessoa tem medo de fazer as coisas, tem medo de trabalhar, tem medo do filho em casa. Então, tem que existir uma interação muito grande entre as pessoas que estão trabalhando juntos e as pessoas se apoiarem, se dar força, né? E eu acho que a cada dia... Oi, pessoal, estamos chegando, bom dia. Obrigado pelo dia, estou indo embora, até amanhã a gente se vê aí. Eu acho que é o que pode ser feito e é o que está funcionando. Talvez assim, a nossa realidade ainda não chegou ao que a gente viu em outros países, talvez não tenha sido necessária ainda uma atuação mais forte de uma área psicológica, né? Mas a questão é justamente essa, se subir o nível de internados, aí sim eu acredito que tem que ter um acompanhamento mais de perto, né, Dr. Roque? E isso já acontece, tá? Não só, você falou outros países, mas existem outros Brasis. Manaus vive uma situação muito delicada. Eu tenho informações de dentro de alguns hospitais lá de São Paulo também, onde o que está acontecendo lá, a dinâmica é crítica, sabe? E aqui nós temos um serviço de psicologia que é para atender o paciente, a psicologia hospitalar, existe o serviço de psicologia organizacional, que acabou se focando, apesar de ser uma psicologia mais voltada para departamento pessoal, recursos humanos, nesse foco, mas ela se focou um pouco para atender aquele que trabalha dentro do hospital também. Existe um fortalecimento, algo quase que motivacional para essas pessoas, né? Irem para o trabalho e irem bem dispostas e voltarem felizes para casa depois, esperando o próximo dia de trabalho. Perfeito. A gente está quase encerrando, então, nossa live de hoje. Eu queria só fazer aqui um apontamento, que era o que estava no nosso roteiro também, queria que vocês falassem para a gente, da polêmica da imunidade de rebanho. Que questão que isso levanta? Essa colocação, na verdade, é uma colocação que ela veio importada de outros modelos de outras doenças infecciosas, né? Então, o que se pensou de início? Se pensou assim, bom, no quadro de uma transmissão respiratória, um vírus de transmissão respiratória, a gente sabe que depois de um determinado momento, quando você tem uma população imunizada, um determinado percentual de pessoas que foram infectadas pelo vírus e criaram imunidade, esse vírus perde a sua capacidade de se propagar. Eu já falei em algumas outras lives, hoje se aceita que um indivíduo infectado pelo coronavírus, ele passa para mais 3 pessoas, que passam para 3 e vai. É um crescimento exponencial.
A gente chama isso de índice de transmissibilidade. Do coronavírus, então, é 3. Quando fica menor do que 1, essa infecção ela não se sustenta. E como é que você atinge um índice de transmissibilidade menor que 1? Ou com uma população altamente contaminada que criou anticorpos, ou com vacina, certo? Então, é assim que atinge a chamada imunidade de rebanho, que chama-se herd immunity. Mas vamos lá. Vamos pegar o modelo do coronavírus. Eu vou dar o modelo atual dos Estados Unidos. Veja, parece que o índice de infectividade na população americana é de 5%. O Brasil também tem feito alguns estudos mostrando que 5% da população está contaminada. Foi feito agora um trabalho em São Paulo, na cidade de São Paulo, mostrando que a região da periferia de São Paulo tinha 5% de pessoas que já tinham pego o vírus. Tá? Mas vamos pegar o modelo americano. Os Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes. Vamos supor que 5%, né, esteja sendo contaminado, ele tem esse índice de mortalidade, esse número de mortes que tem agora, beirando aí 80, 90 mil mortos hoje nos Estados Unidos. Se nós pegássemos o modelo da imunidade de rebanho, ou seja, vamos deixar a coisa acontecer, infectar bastante pessoas para criar essa imunidade de rebanho, nós teríamos que ter entre 60% e 70% da população contaminada. Fazendo uma continha, se 60% da população americana tivesse contaminada, isso dá em torno de 120, 130 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas teriam morrido? Hoje, 1 milhão. 1 milhão. Baseando-se nessa taxa de mortalidade que nós temos lá. Então, quem fala em imunidade de rebanho para uma infecção, como é o coronavírus, que mesmo tendo um índice de mortalidade, que vamos aceitar o índice da Alemanha, que é 0,5%, é o que mais ou menos a gente tem visto. Vamos ser otimistas, né? Nós vamos pegar, por exemplo, o índice de mortalidade do Irã, que é 12%, né? Mas vamos pegar o índice da Alemanha, que parece ser 0,5%. Imagine, nós saltaríamos de 80 a 90 mil mortes no dia de hoje para 1 milhão de mortes, para que a gente atingisse 60% a 70% da população contaminada. Então, imunidade de rebanho não se aplica para o coronavírus. E primeiro, voltando a uma conversinha que a gente teve bem no início, nós estamos falando de uma imunidade que nem nós não sabemos se ela vai ser conferida pela infecção, né? Então, nós teríamos que ter essa certeza, em primeiro lugar. Tá? A imunidade de rebanho, ela só vai surgir, no caso do coronavírus, com uma vacina eficiente. Tá? Se chegar uma vacina com 45% de eficácia, 50%, gente, está muito bom, está ótimo. Tá? Então, nós não precisamos esperar uma vacina que venha com 80%, 90%, 98%, como é da febre amarela de proteção. A gente pode ficar mais tranquilo com uma vacina com um percentual de proteção igual a da influenza. Né? Pouca gente sabe que a vacina da influenza protege 45% dos adultos. Protege bem criança, mas 45% só dos adultos que recebem a vacina vão criar anticorpos. Então, é mais ou menos isso, Gisele. É muito perigoso falar em imunidade de rebanho, tá? Tanto é que esse termo deixou de ser abordado. Os ingleses tinham essa proposta lá no início. O Boris Johnson, que foi infectado e que entrou na UTI com, né, primeiro-ministro, ele sentiu na pele o que é ter o coronavírus, né? E ele era um dos que defendiam essa imunidade de rebanho. E os modelos... Aposto que mudou de ideia. Com certeza. Os modelos foram mostrando, olha, gente, isso não pode, isso é furado. A mortalidade é altíssima. Quer dizer, altíssima não, o número é muito grande. Você imagina, 1 milhão de pessoas é uma coisa exuberante. Isso leva um país todo à falência. Não há estrutura hospitalar que consiga atender tanta gente com sintomatologia. Então, cai por terra essa teoria, já estamos bem... Agora sim, quem defendia essa tese, com certeza vai... Tem que repensar e realmente pedir perdão. Quem defendia é realmente quem não tinha a menor ideia do que se trata esse tipo de infecção. Eu deixei para o final essa pergunta agora, Dr. Roque, porque eu acho que ela é pesada, mas eu acho que vale a gente citar aqui, não teria como terminar, até a doutora Mauri levantou isso semana passada e eu acho que a gente precisa citar isso. Eu falei antes que quem morre num leito de UTI por coronavírus morre sozinho, né? Porque a família não pode chegar perto. O senhor falou que tablets e celulares têm sido uma ajuda. Mas aí entra a questão que lá para o nosso norte do país já devem estar vivendo, outros países também,
mas é a questão da ética médica, em relação a ter que escolher quem vive e quem não vive. Como é que fica essa questão, tanto para o profissional, nesse ambiente de trabalho? Como é que é a questão ética para fazer essa escolha? É necessário em algum momento ter que escolher? Veja, essa classificação, ela já ocorre. A Defesa Civil utiliza essa estratificação em grandes catástrofes. Sim. Então, isso é um comportamento, não é novidade. Talvez essa informação ela tenha sido um pouco distorcida ao longo desses últimos meses, dizendo que pessoas não iriam ser atendidas pela idade. Foi a primeira coisa que pegou ali, que amargurou o coração de muita gente. Mas isso não acontece, viu? Eu acho que, lógico, existem lugares onde o sistema ficou saturado, e aí é uma questão física. Infelizmente, a condução, ao longo de décadas, né, a gestão, a administração, a programação, ou a falta de programação, levou a isso. Então, nós aqui temos leitos de UTI para receber os nossos pacientes, leitos abertos ainda, enquanto outros lugares os pacientes não têm onde ser alocados dentro de uma unidade de terapia intensiva. A doutora Mauri, ele falou muito bem ali, ele esgotou essa parte já, eu acho que da imunidade de rebanho. Eu só queria chamar a atenção um tempinho ali sobre a ansiedade de rebanho. Isso tem que ser tratado também. A gente vê as pessoas, como a gente já ouviu falar, primeiro falaram que nós estamos todos no mesmo barco. Aí depois a questão tomou uma outra conotação, que cada um está no seu barquinho na mesma tempestade. E não existe tratamento farmacológico para a doença, para o Covid. E as pessoas estão passando a divulgar, fora de redes oficiais, redes científicas, propostas de tratamento que não são validadas e que podem trazer até complicações outras. Esclareça a cloroquina. Vamos falar de outras propostas. Chegaram a veicular para fazer gargarejo com água quente, que isso ia eliminar o vírus. Então, as pessoas podem acreditar nisso. E o que a gente vê é que existe uma grande ansiedade. Às vezes, o próprio médico, aquele que está propondo, ele acha que, não tem nada para fazer, eu vou fazer isso aqui para ver se funciona. Né? Mas, às vezes, não fazer nada é fazer muito. Cuidar e estar ali, estar junto, estar próximo e estar dando atenção àquele que precisa, é fazer alguma coisa. E talvez seja melhor do que sair por aí fazendo, cada um fazer uma coisa que acha ou que já ouviu falar e que pode trazer prejuízo. As pessoas têm que ter consciência que nessa tempestade, no seu barquinho ali, cada um que quiser agarrar a primeira corda que vê pela frente, essa corda pode estar amarrada numa âncora, e aí ele vai para o fundo e não vai ter mais salvação. Então, acho que ter, nesse momento agora, bastante serenidade, as pessoas conduzirem o trabalho, seja o trabalho de pesquisa, seja o trabalho assistencial, com bastante força, vigor, e que desenvolva de uma forma que seja bonito de trabalhar. O nosso trabalho, ele é uma arte, a cada procedimento, a cada atitude, seja a prescrição de um exame diagnóstico, seja a prescrição de um medicamento, seja uma intervenção, como entubar um paciente ou funcionar uma veia, ele é um procedimento de requinte, é bonito, ele tem que ser feito dessa forma, tem que ser entendido assim. E não a gente querer partir para coisas assim, mirabolantes e malucas, que isso não vai resolver o mundo. Então, o tempo agora é de pé no chão e pensar para frente, que o mundo é bom, a gente vai sobreviver. Eu queria muito falar um pouquinho sobre a sua pergunta, Gisele, que me incomoda bastante, né? Pra quem não sabe, eu sou formado em antropologia, então quando vem um assunto assim mais da área humana, me toca profundamente. Antropologicamente, nós fazemos escolha o tempo todo, né? Não tem como a gente fugir disso. E eu fico pensando no profissional que precisa de alguma forma escolher numa hora como essa, né? Prefiro não fazer julgamentos. Eu não queria estar nem na pele de quem está numa área de trabalho como essa, né? Não é tão simples assim. Pessoas com deficiência, pessoas com algum problema sério, grave, a própria idade, já são historicamente, desde a nossa origem, fatores para
exclusões, né? Nós estamos evoluindo e aprendendo a lidar com isso aos poucos, né? Cada vez mais valorizamos a nossa diversidade e a nossa diferença, mas ainda estamos num processo de aprendizado. Então, acho que a melhor coisa nessa hora é a gente não julgar. Sim, é uma questão delicada, deve ser conversada, deve ser dialogada, deve ser colocada como pauta de diálogo, de conversa o tempo todo, mas se a gente colocar julgamentos nessa questão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A fala do Rock me traz um pouco dessa luz, né? Não é tão simples responder isso, né? Vamos escolher, vamos dizer quem vai ficar vivo e quem vai ficar morto. Acho que não é essa a questão, né? Não, de forma alguma. Eu nem saberia fazer isso, mas também não gostaria de me colocar no lugar de quem está com isso na mão, né? E tem que responder também. E não é uma simples escolha, né? É uma necessidade da situação. É justamente o que você está falando, não é julgamento, é a situação que eu imagino que um profissional que se vê diante disso precisa de um acompanhamento, né, psicológico, enfim, porque não é uma escolha dele, mas é uma necessidade que coloca ele nessa situação. Não tem nenhum julgamento. Tem? Eu tenho. E a análise, então, não é bem... É uma análise técnica, só para fechar essa questão, assim, da elegibilidade, esse é o termo. Esse paciente, essa pessoa é elegível, ela tem uma performance, o tratamento na terapia intensiva vai, depois, devolver essa pessoa para o seu convívio, para a sociedade, sim ou não? Então, são questões que nós formatamos e nós mesmos temos que nos responder, e às vezes em grupo, né? Essa decisão ela não é de uma cabeça só. É importante a sociedade participar, sim, desse contexto todo, mas deixe a questão médica, da ciência, a assistência, para aqueles que estão estudando. Mas vamos discutir o quanto falta de leito, como é que é o atendimento, se o posto de saúde funciona ou não funciona. Eu acho que a sociedade tem que se mexer um pouquinho e passar a olhar por esse foco também. Exato. Se cada um fez sua parte, né, doutor Roque? E não mordiscou a minha, né? Não é? Muito bem. Senhores, prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos encerrando, então. Doutor Marco, por favor. Bom, muito bom estar com amigos, né? Eu trabalho diariamente com o Rob, com a Mauri. É um prazer estar aqui. E eu queria deixar um recado. Vamos fazer teste, vamos testar com qualidade e ciência. Isto é fundamental, que saibamos usar o teste na hora certa. Fase aguda, teste de fase aguda. Teste para fazer passaporte imunológico, teste para fazer passaporte imunológico. Não vamos confundir as coisas, certo? Então, vamos testar. Com testes confiáveis e, como a Maurício, no primeiro programa nosso, aqui nós vamos discutir ciência. Nós vamos conversar embasado naquilo que pessoas escrevem, pessoas estudam e mostram para nós. Então, vamos trabalhar assim. Muito obrigado. Lembra mais uma vez, doutor Marco. Só lembra mais uma vez o site lá que o senhor falou sobre os testes que estão sendo colocados lá. Os testes estão no testecovid19.org. Maravilha, valeu. Valeu, doutor Marco. Doutora Mauri. Bom, eu fico muito feliz que o Roque tenha aceitado o convite para estar com a gente aqui. É muito importante que o pessoal que nos acompanha já nessa quarta live tenha essa visão, né, da importância da medicina intensiva, do que esses caras fazem dentro do hospital. Não é só agora, mas é o trabalho diário, contínuo, uma especialidade nobre da medicina e que tem um embasamento, como ele falou, humanitário importante. É um pessoal que trabalha em equipe, é um pessoal que se liga entre eles. Eu fico muito honrado de trabalhar num hospital que tem uma equipe com a qualidade que o Santa Catarina tem, né? Os outros hospitais também têm equipes fantásticas, mas a gente convive lá dentro e a gente conhece bem o trabalho desse pessoal. E eu sei que os pacientes que vierem a precisar, tomara que seja cada vez um número menor, obviamente, né, estarão tendo a melhor assistência com todo o embasamento científico. Eu acho que isso que é o mais importante. Como o Roque falou, com critérios, com protocolos,
com guidelines, embasados pela Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva e de Infectologia. Aliás, o consenso é feito pelas duas, né? A Sociedade de Infectologia está casada com a de Medicina Intensiva, mostrar a ciência, como se faz ciência, né? Até ontem foi atualizado o novo guideline, que foi escrito em conjunto por profissionais da medicina intensiva e da infectologia. Então a gente sabe que realmente são duas especialidades que se casam muito bem cientificamente. Dou um abraço no Marco, no Jorge, e você também, Gisele, e semana que vem estamos de volta, com certeza. Com certeza, com certeza. Dr. Roque, prazer tê-lo aqui, por favor, a palavra é sua. Igualmente, para mim é um prazer poder conversar sobre alguma coisa que me faz assim tão bem, que é a terapia intensiva. Agradeço o convite, o Amaury pessoalmente que me convidou, mas eu agradeço a todos vocês aí e parabenizo pelo esforço aí, o empenho de vocês estarem tocando esse programa que já vinha aí há um mês. E eu me sinto honrado por fazer o que eu faço e os que trabalham comigo têm o meu reconhecimento e o meu respeito acima de tudo. Obrigado, boa noite e se cuidem, hein? Valeu, doutor Roque, sempre bem-vindo aqui também. Jorge, finalizamos aqui então nossa live de hoje, lembrando que quarta-feira, 7h30, próxima semana, estaremos aqui de novo. Com toda certeza, com toda essa gente maravilhosa que deixa a nossa noite com muito mais informação e de qualidade, né? Então, reforço aqui a gratidão ao Amaury que nos trouxe a ideia lá no início. Já estamos na 4ª semana, né, Amaury? Um mês com o programa acontecendo, que maravilha, que presente para a gente poder acompanhar esse tipo de informação. Marco, que também está conosco desde o começo, né, abraçando o projeto e dando todo esse carinho com o seu conhecimento. Roque, muito obrigado pela presença de hoje, de coração mesmo. Acho que isso é muito importante, a gente ter a chance de chegar próximo de profissional, que normalmente nós não temos proximidade por várias razões, né? E poder escutar você num momento como esse é muito importante. Obrigado mesmo. E de coração agradeço a Gisele, que aceitou o convite de ser nossa jornalista nesse programa, dando todo esse charme, esse brilho e esse profissionalismo para esse nosso momento, né? Jamais faríamos dessa forma, Gisele. O brilho aqui é indiscutivelmente muito importante. Então, obrigado mesmo. Em nome da equipe da Cafeteria Especial, a gente agradece a todos que acompanham a gente na transmissão. A cada semana que passa, a gente tem muito mais gente acompanhando ao vivo. Semana passada a gente bateu um recorde, né? Quase 450 pessoas vendo a gente simultaneamente. Isso é um número bastante grande. Para uma rede social como a cafeteria, que tem em torno de 10 mil pessoas ligadas, chegar aí a quase 10%, né? É um número bastante interessante. Então a gente agradece muito essa participação das pessoas na nossa rede. Hoje eu não tenho ainda número aqui, porque a gente não fechou a transmissão, mas pela participação das pessoas e pelo envolvimento, imagino que tenha batido novamente aí a marca da transmissão. Seguimos com a cafeteria, infelizmente, fechada, seguindo as recomendações aí de cuidado e da questão sanitária, né? A gente está ainda atento a isso. Logo, logo teremos novidades do que a gente vai conseguir fazer nessas próximas semanas com relação à cafeteria. Mas, enquanto isso, a gente continua com o delivery e também disposto a compartilhar conhecimento com a comunidade. Então, gente, tem uma ótima resto de semana. A gente se encontra, como lembrou bem a Gisele, na próxima quarta-feira ao vivo. A transmissão também está disponível no canal do YouTube da Cafeteria Especial. Então, após a transmissão ao vivo, você consegue também ter logo em seguida a transmissão pelo YouTube para poder ver na televisão e acompanhar depois com mais calma. E a gente, então, com certeza segue unidos aí. Então, fiquem bem a todos. Um grande abraço e até, então, a nossa próxima transmissão na semana que vem. Valeu, gente. Isso obrigado. Aí. Quem usa máscara ama, tá na cara que quem usa máscara cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva. Salve o super-herói de máscara do bem. Ao cobrir a boca e o nariz também. É só parar pra pensar e enxergar que o legal agora é usar a máscara. Tá bonito, protegido, tá de máscara. Tá unida com a vida, tá de máscara. Salve simpatia, salve empatia. Usar a máscara salva. Usar a máscara